Eu, essa semana, estava lembrando quando eu passei aqui na rua São Paulo e vi ali o colégio Rui Barbosa. E sempre quando a gente passa assim, quando a gente passou experiências na vida, passam momentos na mente da gente daquilo que a gente fez quando era menino, né? E eu ali vejo o Rui Barbosa, um homem inteligentíssimo, que saiu do Brasil para dar aula de inglês lá na Inglaterra, lá em Londres. E quando ele foi entrar num daqueles cenáculos grandes, aqueles mausoléus enormes, e tinha que pendurar o chapéu e pendurar o capote, e ele estava pulando para colocar o chapéu, porque o suporte, né, o pendurador de chapéu era muito alto. Então o inglês daquele pegou dele, do baixinho, e disse assim, isso aqui foi feito para homem grande. Ele assim, disseste bem, foi feito para homem grande, não para grande homem. Esse era o Rui Barbosa. Então nós garotos, minha diretora, me perdoe, viu? Mas é que a gente quando chega aos 55, assim, a gente começa a lembrar de cada coisa que a gente fez. Então, quando a gente estava ali estudando no Rui Barbosa, lá pelos anos 70, 71, 72, eu me formei no ano 73, mais ou menos, ali no Rui Barbosa. Eu lembrei que ali bem na frente tem assim uma esfinge do Rui Barbosa de ferro, fundida a ferro, deveria ter sido fundida lá na fundição Tupi, né? Ou feita aquela esfinge sobre um dos grandes artistas que nós temos aqui, o Fritz, não tenho certeza, mas quem sabe foi isso. Está lá na Escola Rui Barbosa, na rua São Paulo. Então nós era garotos, sabe, Ovande? E nós que estamos ouvindo aí, a gente levava um pouquinho de arroz, assim, um pouquinho de sopa que sobrava lá da sopa que a gente comia, boa que só vendo, a gente comia lá, e a gente botava na cabeça do Rui Barbosa para ver os passarinhos virem ali para comer na cabeça do Rui Barbosa. Coisa de criança, né? O problema é que o nosso ver não era querer ver o passarinho comer na cabeça do Rui Barbosa, mas ver o que saía do passarinho para melar a cara do Rui Barbosa. E aquele ferro era tão quente que quando caía fazia tsh, e a gente se acabava de dar risada no outro dia, ficar toda aquela cara do Rui Barbosa borrada. Aí no outro dia lá vinha a Dona Maria com pano, esses meninos, né? Ia lá e limpava aquela esfinge do Rui Barbosa. Então a gente vai lembrando nesse tempo agora de algumas coisas que aconteceram na vida da gente. Entre elas, e daqui a pouquinho a gente vai vir aí com um bloco, num giro, mas entre elas, só para relembrar um pouquinho, eu tinha um livro de português. E por que eu quero falar isso? Porque muitas vezes a gente inverte os valores das palavras. As palavras são ditas de um jeito e ao chegar ao final ela chega de outro jeito. E aí se torna uma calúnia, né? E calúnia é pecado. E calúnia dá processo. E calúnia dá cadeia. Sabia disso? Então quando nós estávamos naquele livro de português, aí tinha uma história e a professora mandou nós ler. A nossa diretora era a Dona Lourdes, né, do colégio Rui Barbosa. E nós começamos a ler aquela história aquele dia e era a forma de se ouvir e de se interpretar as coisas. E conta a história de que um senhor foi atacado por uns malfeitores, umas pessoas, uns ladrões na estrada, e meteram pau e tal, e estava aquele homem caído, e me vem à mente a foto, e eu sei de alguns alunos que foram daquela época comigo também, pode estar vindo à sua mente agora a foto daquele homem caído ao chão, quando chegaram alguns amigos e disseram assim, o que foi isso? Lhe assaltaram? Ele disse, pois é. Como é que é? Pois é. E aconteceu que esse pois é se transformou em foi o Zé. E como havia na cidade um rapaz que era um pouquinho perverso, já foram atrás do Zé e paularam o Zé, e prenderam o Zé, e botaram o Zé na cadeia, e o Zé não sabia nem por que estava na cadeia. Final da história. Má interpretação, mau uso da mente, e aí afeta muitas pessoas. Por isso, quando você ver alguém lhe contar alguma coisa, vá na raiz, para saber se é verdade, antes de você levar o assunto. A gente vai para um giro e a gente volta já.